e depois explode nos Estados Unidos e, por último, na América Latina. A renúncia de Boris Johnson. Uma previsão que eu já vinha vindo feito há muito tempo, né? E também vazou o escândalo nas eleições da França, né? Então, era para Marine Le Pen ter sido a presidente da França. E não Emmanuel Macron. Mas a casa está começando a cair. E nós não podemos nos esquecer que existe um Senado, existe um parlamento, na maioria dos países, que pode rechaçar um primeiro-ministro, um ministério e o próprio partido. Tudo começou com um escândalo durante a pandemia, aonde a casa mais multada era a casa do primeiro-ministro, que realizou um Part Day durante a pandemia e mandou a população britânica ficar em casa enquanto ele se divertia com seus amigos. Outro escândalo que minou a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson foi o escândalo envolvendo 2 homens e o assédio que esses 2 homens sofreram por parte do ministro ou membro do partido de Boris Johnson, Chris Granger. Desde 1932, não se renunciavam tantos ministros na Câmara Comum, que é o parlamento inglês. Em 1932, 11 ministros pediram renúncia. Desde 1932, nunca tantos ministros pediram renúncia. Ao total, durante o governo do Boris Johnson, nas últimas semanas, 14 ministros pediram demissão de seus cargos. E ele, até ontem, tinha renunciado como presidente do seu partido e foi rechaçado pelo partido. A Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, o Reino Unido e os países que são membros do Commonwealth estão rechaçando o Reino Unido e Londres, a cidade de Londres, devido à crise energética causada pela guerra, né, e a frente pressionária contra Vladimir Putin. Nós temos uma inflação na Europa que atingiu a casa dos 700%, né, em relação a produtos alimentícios e também em relação à energia elétrica provinda de energias, né, termoenergéticas, né, à base de gás. O aumento foi de 700% sobre o gás, de acordo com fontes do The Guardian, no dia 5 de julho, nessa segunda-feira. Está custando 12,75 euros 100 kWh. E os Estados Unidos tem se tornado a potência no GLF, no gás liquefeito para
a União Europeia. E a inflação chega à marca dos 8,7% na União Europeia, na Inglaterra, o que causa um caos econômico extremo no Reino Unido, na Espanha, na Bélgica, na Holanda, na França, na Espanha, na Áustria, na Suíça, na Hungria e em todos os países membros da União Europeia, na Grécia, que vive uma crise muito grande desde 2008. Fora isso, nós estamos tendo na Alemanha um Horst Case. E o que é um Horst Case? Um Horst Case é algo que vai acontecer nos próximos dias. Em Portugal, nós estamos tendo, em Portugal, Espanha e no próprio Reino Unido, Alemanha, aeroportos da Alemanha estão vazios, como o aeroporto de Munique. E nós estamos tendo problemas em voos no Heathrow, que é o aeroporto de Londres, e atrasos de voo no aeroporto de Lisboa, ao ponto de um cliente de uma companhia aérea ficar 6 dias esperando para retornar ao Recife e ter feito escândalo que saiu no balanço geral, porque ele disse que estava 6 dias sem banho com a mesma cueca, tentando voltar para o Brasil. Nós estamos tendo atraso de voos, cancelamento de rotas, ativação da zona Schengen. A zona Schengen, eu já falei sobre o espaço Schengen, que ele começa na Áustria e ele também pega a Suíça e alguns países neutros também da Escandinávia, que é uma zona de relação político-militar. É uma zona de retenção contra imigrações árabes e do leste europeu, devido a alto nível de imigração de poloneses, húngaros, eslavos e ucranianos para a Europa Ocidental, devido à guerra na Ucrânia. Devido a esse Horst Case, a indústria alemã irá falir nos próximos meses, por falta de matérias-primas, como metais, né, que já começou, e vidro, que já começou durante a pandemia. E eu, em Santo Antônio de Lisboa, nas minhas previsões de 2021, tinha falado sobre o assunto. O problema do fornecimento de gás e petróleo russo para a Europa traz também problemas para a fabricação de produtos químicos, que vai desde o shampoo que você usa, desde a creme dental, desde da sua base, da sua maquiagem, da sua escova de dente. A maioria das coisas é derivada dos petrolatos, né? É derivada do petróleo. Os russos interromperam o fornecimento de gás para a União Europeia, o que está causando esse Horst Case. Com o declínio da falta do gás natural, nós temos também problemas no fornecimento da argamassa, do concreto, que vai falir as empresas de engenharia e os grandes empreendimentos, inclusive no Brasil. As construtoras, elas não estão conseguindo matéria-prima e não estão conseguindo vender o seu layout, né? Os pré-lançamentos de imóveis, devido a essa crise que vai afetar o setor imobiliário urbano,
o setor econômico urbano, né? E vai supervalorizar o setor imobiliário rural. Vai supervalorizar. Empresas como a ThyssenKrupp vão parar de produzir elevadores e peças para elevadores, o que já é um grande problema, porque muitos edifícios dependem da ThyssenKrupp. Faltando peças para elevadores, elevadores ficarão sucateados no mundo inteiro. Vocês se lembram que a China já vive uma crise energética, racionando o uso de elevadores em Pequim. A BASF, que fica em Baden-Württemberg, na Alemanha, é uma das principais mantenedoras e receptoras do gás da Gazprom, a gigante russa que controla quase que 70% do gás natural produzido no mundo. E as indústrias russas, as indústrias alemãs e europeias dependem do gás para terem energia, porque a energia elétrica vem das empresas, das termoelétricas e das termogênicas. A empresa Henkel também vai ser afetada e pode fechar as suas portas. Os caras, os globalistas, como a gente pode chamar, não irão ajudar a indústria para causar um colapso global. A indústria consome 1/3 do consumo de gás. A indústria alemã, só a indústria alemã. O setor residencial, o setor de saúde, né? E os prédios públicos, né? E o setor público alemão consomem 50% do gás natural. O que faz aí uma crise gigantesca na maior economia da Europa, aonde fica a sede do Banco Central Europeu, em Frankfurt am Main. Há especialistas da União Europeia, economistas, que dizem que a crise e a inflação já estava acontecendo antes da guerra da Rússia com a Ucrânia. Países como Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Espanha, Luxemburgo e toda a União Europeia, Grécia, né, estão enfrentando uma crise econômica gigantesca. E um pé de alface está custando cerca de 4 euros na Holanda. E eles estão fazendo promoções. Se você levar 2 pés de alface por 4,50. Nós podemos citar também o escândalo envolvendo o ministro dos transportes da Bavária, Andreas Scheuer, o Hansi, que gastou milhões de euros, sabe-se no quê. Tal fato aconteceu com outro ministro da Saúde, que durante a pandemia gastou milhões, bilhões, trilhões de euros em máscaras provindas da China, que foram jogadas e queimadas. A ministra da Comissão Europeia, a alemã, né, que fica em Luxemburgo não, em Bruxelas, na sede da União Europeia, Ursula von der Leyen, chegou ao cargo
sem ser eleita. O mesmo acontece na Itália, com Mário Draghi, que não passou por eleições. Isso é ou não é um fascismo, uma imposição de poder. Então, temos o caso da Ursula von der Leyen, que chegou a ministra da Comissão Europeia, sem ser eleita. O italiano Mario Draghi, que foi reeleito primeiro-ministro, sem eleições, por causa da pandemia, o que não justifica. Christine Lagarde, que já foi diretora do FMI, do Fundo Monetário Internacional, agora está envolvida em roubos e foi penalizada pelo Tribunal de Paris, mas foi inocentada. Agora ela é chefe do Banco Central Europeu em Frankfurt am Main. Nós estamos nas mãos, nós não, a Europa, né, está nas mãos, nós, né, porque nós falamos a nível global. Então, estamos nas mãos de também escândalos envolvendo Emmanuel Macron, que eu já falei, e aquelas F nas eleições francesas. O governo do Chile anunciou há 3 dias que terá uma nova Constituição se o parlamento aprovar. No dia 4 de setembro, teremos um plebiscito no Chile. Se essa Constituição for aprovada, nem o Senado existirá mais. Já no Oriente Médio, nós estamos tendo tensões entre Israel e Síria. A Síria está sendo bombardeada por Israel, e nós não podemos esquecer que Assad é um aliado de Putin. E as coisas podem esquentar por lá. Então, a situação na Europa está dificílima e eu prevejo a renúncia de milhares e milhares de ministros da União Europeia, né, do Parlamento da União Europeia, da Comissão Europeia, ministros dos estados alemães, franceses e dos Países Baixos, senadores, membros do parlamento, irão renunciar. Mais de 60 integrantes do governo de Boris Johnson pediram renúncia nos últimos dias. Entre eles, ministros, né, que foram 14, e secretários e assessores. E, no final desta quinta-feira, o Avalanche fez a renúncia do maluco descabelado. Damos essa notícia tomando Twinings. Pish. O primeiro-ministro britânico não resistiu à pressão. Anunciou nesta quinta-feira a renúncia do seu cargo. O Reino Unido acordou com a notícia, porque lá já era de manhã, né? Que Boris Johnson tinha caído em si, deixado o orgulho de lado e resolvido atender os apelos de ministros, secretários e da maioria do povo. Uma pesquisa mostrou que quase 70% das pessoas queriam que ele saísse logo. Mas Boris Johnson, enunciado, só vendo para crer. E é verdade. Às 12h30, horário de Londres, Boris anunciou que vai embora. É claramente da vontade do Partido Conservador que haja um novo líder. E eu concordei. Quero falar aos que votaram no
nosso partido em 2019, muitos votando nos conservadores pela primeira vez. Obrigado por esse mandato incrível. As pessoas reagiram e disseram: tchau, Boris, vai chorar em casa. Em 3 anos, ele foi um acumulador de crises. Essa cena poderia ter acontecido em vários momentos. Isso é realidade porque vários aliados do governo se voltaram contra ele. A debandada nas últimas 40 horas foi fatal, com os mais de 60 integrantes do governo pedindo demissão. A gota d'água foi Boris ter indicado um deputado conservador, importante mesmo sabendo que ele havia denúncias de assédio sexual. Né? Eu já falei sobre o cidadão lá. Nos últimos dias, tentei convencer meus colegas que seria excêntrico mudar o governo agora, mas como vimos, o instinto de rebanho é poderoso. E quando o rebanho se move, tudo se move. Seus amigos na política, sem os amigos na política, ninguém é indispensável. Essa lição serve para o Brasil, para os políticos brasileiros e para a Câmara de Deputados federais e estaduais. Quem decide não é o governador e o vice-governador e o presidente, ou muito menos o STF. Quem decide é o parlamento. Isso acontecerá no Brasil, juntamente com os militares, que eu já venho falando que em 90 dias, eu vou repetir a frase pausadamente, como eu sou conhecido pela Folha de São Paulo, o loiro catarinense, que eu não sou catarinense, eu sou gaúcho, que tem fala pausada. Em 90 dias, o Brasil estará com um rebanho, instinto de rebanho poderoso do parlamento brasileiro, né, do Senado, da Câmara de Deputados e da chefia do Exército, liderada pelo general Crispim, trazendo à tona um grande escândalo que trará à tona o mandante do Adélio Bispo. Vocês sabem que tudo explode primeiro na Europa e depois explode nos Estados Unidos e, por último, na América Latina. Se Gabriel Boric não tiver apoio, né, filho de croatas comunistas, assim como a apresentadora e ex-miss chilena e modelo e envolvida em escândalos, Tonka Tamikik, filha de comunistas, né, porque muitos desses vieram para cá, né, no final da Segunda Guerra, assim como alemães, né. Então, a situação é essa. E ela irá repercutir no Brasil. General Crispim é a peça-chave do governo, né? Do governo não, da Constituição do Brasil. Eu acho meio improvável de que o Chile aprove essa Constituição. Eles querem 14 cadeiras de indígenas. O Chile tem apenas uma etnia indígena, que são uma ou duas, os Quechua, os araucanos, que são os Mapuche, uma ou 3 etnias, né, que vivem dando problema no sul do Chile. E o Brasil tem mais de 30 etnias indígenas, e o nosso parlamento não exige, em nenhum momento exigiu, em nenhuma situação, cadeiras indígenas. E nós não somos só índios no Brasil.
Somos descendentes de portugueses, de alemães, de poloneses, de italianos, franceses, suecos, russos, austríacos, lituanos, estonianos, açorianos, belgas, suíços, suecos, holandeses, russos, ucranianos, libaneses, sírios, palestinos, e dentre outras mais etnias. Somos um país multicultural com uma visão de muitas etnias indígenas e muitas etnias europeias que migraram para cá. Então, eu não vejo essa Constituição sendo aprovada e não adianta a Smartmatic aprovar uma eleição que se sabe lá o que é que está acontecendo, se o parlamento conservador irá rechaçar. E é assim que vai ser. Este é o cenário que nós estamos vivendo nesse momento, e vamos ter escândalos com Emmanuel Macron, com Ursula von der Leyen, com Christine Lagarde, escândalos também com o Sánchez, também com do presidente do Peru, do Chile, da Colômbia, e assim por diante. O parlamento, aliado ao exército dos seus países, fará com que a operação global, a operação da Aliança da Terra, né, a STORM, seja concluída. E nós falaremos na próxima live sobre como ficará a situação dos seres obscuros de outras galáxias que comandam esse globalismo, né? Esse globalismo que enruste e comanda tudo e vem de baixo para cima. Nós achávamos que era de cima para baixo, mas não. Então, estamos vendo aí situações bem avassaladoras. E eu esqueci de comentar aqui no canal, né, que no dia 26 de junho, nós tivemos a morte do filho do Caiado na fazenda de Novo Crixás. Segundo o governo goiano, foi um infarto. Um homem jovem de 40 anos. 26 ou 24? Não, foi 26, eu acho. 26 foi. E Caiado estava na igreja em Trindade do Divino Pai Eterno, na missa, rezando. Como ele é pio, ele é muito cristão, sabemos que ele é muito cristão e que ele é muito temente a Deus. Ele é muito temente a Deus e muito inimigo de Satanás. Sabemos muito bem que ele é, né? Nós sabemos muito bem quem é Caiado e o que ele fez na pandemia. E, infelizmente, na família não tem culpa. E no mesmo dia, a Maria Caiado fazia aniversário. No mesmo dia desse acontecimento. Então, Caiado parabenizou uma filha e enterrou um filho, único filho homem, do primeiro casamento. Parece que Caiado não irá mais concorrer ao governo de Goiás. Caiado sempre muito ambicioso, sempre muito, muito rebelde. Sinais que são vistos desde que ele se formou na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, junto com seu irmão. E temos, então, aí essa situação, né? 3 filhas mulheres, filho da Thelma do primeiro casamento, e com a Gracinha, as meninas, né? Parece que as 3 meninas. Então, sabemos que em Goiás existe uma rixa entre os Ludovico e os Caiados, milenar, desde o tempo imperial. Não temos mais quase os Ludovico.
simplesmente, de alguma forma maligna, os Caiado eliminaram os Ludovico, que foram eliminados de Goiânia. Não se sabe como, né? Tudo não se sabe como, mas tudo se tem uma resposta. Bom, a situação política mundial e no Brasil se encontram de fato. Dória parece que anda de férias pela Flórida, assim como Tarso Genro fez após seu rombo fiscal no Rio Grande do Sul, que está, parece que agora, tentando se recuperar com o delegado Ranulfo. Nós temos aí esses políticos que se aposentam com seus mandatos e vão viver na Flórida. E assim vivemos em Celebrate, de forma honesta e digna. Viver uma vidinha pacata, sem remorso, né? Sem remorso, né? Ao deitar no travesseiro desses políticos. Tudo pelo poder, pela ganância e pelo dinheiro, usando o status quo de uma nação, de um estado e de uma cidade. Esse é o mundo que nós vivemos, que está entrando em declínio, e a ira de Deus está vindo. Ninguém é imune a nada. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, rica, ou ser membro, primeiro-ministro do Parlamento Europeu, ou primeiro-ministro do Reino Unido. Tudo é uma questão de 4 em 4 anos, se muda no mundo. A política se muda a cada cenário. E nós podemos dizer que o mundo é um dominó, a política mundial e brasileira é um grande dominó. E nós não podemos esquecer das frases que João Figueiredo nos deixou, dizendo que ele lavava suas mãos depois do fim de seu mandato, em relação ao que aconteceria no Brasil. E quando a gente fala de João Figueiredo, a gente fala no plant que o João garante. Ele foi o grande financiador do agronegócio no Brasil. Eu acho que depois de João Figueiredo, nós não tivemos mais excelência. Dr. Getúlio Vargas tentou, conseguiu nossa CLT e os direitos trabalhistas, proibiu culturalmente a língua alemã, polonesa, italiana e dialetos de nossos ancestrais imigrantes europeus. E não sei por que Dr. Getúlio fez isso, porque ninguém fala tupi-guarani no Brasil, acho que só no Paraguai. Não se valeu para nada. Apenas digo para vocês que nossa moeda deveria se chamar Caramuru. Mas parece que seu Bolsonaro não pediu para o Banco Central mudar o nome para Caramuru, o português, que casou com a Índia e teve vários filhos e dá origem à história. Quem assistiu o filme com Selton Mello viu. E assim encerramos a nossa transmissão de hoje, falando sobre este mundo feito por um construtivismo marxista disfarçado de liberalismo e que priva e fala de uma Europa de bem-estar social e de países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Mas uma coisa não podemos deixar de dizer. Os BRICS irão dominar o cenário mundial
com este jogo de baralho cigano, que é a política mundial. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.